Nós vamos começar agora uma revisão para uma prova diagnóstica referente ao primeiro bimestre. Então, nós vamos rever o nosso conceito de reta numérica. E aqui nós temos, a reta numérica, ela é uma reta que tem as duas direções, em direção ao infinito. Do zero para a direita, nós temos os números positivos. Do zero para a esquerda, nós temos os números negativos. Exemplo, organizar os números do conjunto A na reta numérica. Então, eu tenho esses números aqui que foram oferecidos e vocês devem localizar esses números aqui. Primeiro, eu localizo zero, aí eu venho para a direita marcar os números positivos. Quais são os números positivos aqui? 6, 8, 5 e o próprio zero. Então, o zero está aqui, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 8. Os outros números é necessário estar aqui localizado. Então, de 0 até 5, eu preciso passar pelo 1, o 2, o 3 e o 4. Os negativos, eu vou para a esquerda. Então, à esquerda eu tenho os números negativos. E quais números negativos eu preciso localizar nessa reta? O menos 2, o menos 9, o menos 8, o menos 1 e o menos 3. Então, eu tenho 0, menos 1, menos 2, menos 3, que foi pedido no exercício, menos 8, menos 9. O espaço do menos 4, do menos 5, do menos 6, do menos 7 precisa estar aqui. Então, eu localizei os positivos para a direita e os negativos para a esquerda. O plano cartesiano. O plano cartesiano é formado por duas retas. Uma responsável pela coordenada horizontal, que é aqui, e outra responsável pela coordenada vertical, que está aqui. É comum usar letras X para a primeira. Então, o eixo X nós representamos aqui e o eixo Y nós representamos aqui. A coordenada Y é chamada de ordenada. Então, aqui no Y eu tenho a ordenada e no X também a abscissa. Então, eu tenho um plano cartesiano, eixo X ou abscissa, eixo Y ou a ordenada. Os pares ordenados e a localização no plano. Um par ordenado é formado por dois números reais que representam uma coordenada. A ordem escolhida é a seguinte: primeiro vem as coordenadas x e depois as coordenadas y, que são colocadas entre parênteses para representar uma localização qualquer. Exemplo, aqui eu tenho ponto A, 2 e 3. 2 é o valor do x, 3 é o valor do y. Então, vou lá no eixo x, vou localizar o 2. No eixo y, eu vou localizar o 3. No encontro dos dois, eu coloco o ponto. Então, aqui eu tenho 2 e 3, ponto A. Nesse segundo exemplo, o meu ponto é 3 e menos 3. 3 no eixo x, que está aqui, menos 3 no eixo y. No encontro dos dois, eu tenho o ponto B. Então, o ponto B, 3 menos 3. Os quadrantes. O plano cartesiano ele é dividido em 4 quadrantes, que são numerados no sentido anti-horário, partindo do primeiro quadrante, que fica à direita do eixo Y e acima do eixo X, como mostra a figura. Então, aqui eu tenho primeiro quadrante, à direita de X, acima de Y. Segundo quadrante, à esquerda de X e acima do Y. Terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, ele é dividido em 4 partes, no sentido anti-horário. Eu tenho primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. E aqui eu tenho a localização de alguns pontos nesse plano cartesiano. Olha, primeiro, 2 e 3. Primeiro vem o X, depois o Y. Aqui no segundo quadrante, eu tenho menos 3 e 1. E no quarto quadrante, o 3 e o menos 2. Então, primeiro eu marco o valor do X, depois eu coloco o valor do Y, no encontro dos dois eu tenho um ponto. Primeiro quadrante, segundo quadrante e quarto quadrante. Aqui eu não tenho nenhum ponto no terceiro quadrante, mas se tivesse, ele teria as coordenadas todas negativas. Primeiro quadrante, tudo positivo. No segundo quadrante, x negativo, y positivo. No quarto quadrante, x positivo e o y negativo.
Aqui todos negativos. A função afim. É chamada de função afim toda função polinomial do primeiro grau, do tipo y igual a f de x, que é igual a x mais b, com a diferente de zero, onde a é o coeficiente angular do gráfico. Aqui, ó, o a determina o ângulo, b é o coeficiente linear, o ponto de intersecção com o eixo y. Linear vai determinar a direção e o b também representa o ponto aonde essa reta vai cruzar com o eixo y. Cortou o eixo y, eu tenho o ponto B. E x é a variável independente. O x é esse ponto aqui, ó. É todo o valor do x quando meu y é igual a zero. Aqui também eu tenho a raiz da função. O gráfico de uma função do primeiro grau. O gráfico de uma função polinomial do primeiro grau é uma reta oblíqua ao eixo OX e OY. Exemplo: construa o gráfico da função f de x igual a 2x mais 3. Calcular a função para os valores de x iguais a menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Substituindo esses valores nas funções, na função, nós temos f de x igual a 2x mais 3. Se eu troquei o x por menos 2, eu vou ter 2, que é o meu coeficiente angular, vezes o valor do x. O x vale menos 2. Aí ficou 2 vezes menos 2, menos 4, mais 3. Menos 4 mais 3, menos 1. Então, quando o x foi atribuído menos 2, o y ficou menos 1. Valor de x menos 1. Então, f de menos 1 vai ser igual a 2 vezes menos 1 mais 3. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Menos 2 mais 3 vai dar 1. Então, quando o valor do x foi menos 1, o valor do y foi 1. Para x igual a 0. Então, ficou 2 vezes 0 mais 3. 0 mais 3 é 3. Então, quando o x foi 0, o y foi 3. 2 vezes o 1 mais 3. 2 vezes 1, 2. 2 mais 3 dá 5. Então, quando o x foi 1, o y, 5. Atribuindo para x o valor de 2, nós temos 2 vezes o 2 mais 3. 2 vezes 2 dá 4, 4 mais 3 dá 7. Quando o valor do x foi 2, o do y, 7. Eu vou localizar os pontos aqui, ó. Aqui eu tenho o eixo x, vou colocar esses valores de x. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Aqui, ó, eu vou colocar os valores do y, que é o f de x. Menos 1, depois eu tenho o 1, o 3, o 5 e o 7. Vou juntar, ó, menos 2 com menos 1. Menos 2 e menos 1, primeiro ponto. Menos 1 e 1, menos 1 e 1, menos 1 no x, 1 no y. 0 e 3, 0 e 3, tá aqui. 1 e 5, ponto 1 e 5, ponto tá aqui. 2 e 7, 2 e 7. Aí eu traço a reta. Aqui eu tenho meu gráfico da função polinomial do primeiro grau. Zero ou raiz da função do primeiro grau. As funções do tipo y igual a x mais b ou f de x igual a x mais b, onde a e b assumem os valores reais e a é diferente de zero. Essa função, ela pode ser crescente se o meu a for positivo. Se esse a aqui for um número positivo, a minha função vai ser crescente. Se esse a for um número negativo, então a função vai ser decrescente. A maior que zero, função crescente. A menor do que zero, função decrescente. Toda vez que aumentar o valor do x, aumentar o valor do y, a função é crescente. Toda vez que aumentarmos o valor do x, o valor do y diminuir, então a função vai ser decrescente. E a raiz da função? A raiz da função é quando nós atribuímos para o y o valor de zero. Então, eu tenho y igual a x mais b. Se o y vale zero, eu vou trocar o y pelo zero. Ax mais b igual a zero.
Ax mais b, ó, o b está positivo, está somando, vem subtraindo. Então, ficou ax igual a menos b. O a está multiplicando, vai passar dividindo. Então, o x vai ser menos b dividido por a. Com essa fórmula, eu determino a raiz da função. Então, eu tenho aqui um gráfico, e como no gráfico eu vou localizar a raiz da função. É todo valor assim, cortou o x, é a raiz da função. Então, é todo o valor do x quando meu y é igual a zero. Então, se o gráfico passou pelo eixo x, interceptou o eixo x, aí eu tenho a raiz. E a fórmula é menos b dividido por a. Ou você pode simplesmente usar essa fórmula e resolver, vai dar a mesma coisa. Exemplo, calcule a raiz da função y igual a 2x menos 9. Esse é o momento em que a reta da função intercepta o eixo x. Resolução. Lembra da fórmula? X igual a menos b dividido por a. Menos da fórmula, menos do número. Menos vezes menos vai dar mais. 9 dividido por 2. 9 dividido por 2, 4,5. Então, a raiz dessa função vai ser 4,5. Nessa função aqui, ó, menos 6x mais 12, determine a raiz dessa função. X é igual a menos o valor do b dividido por a. O meu b aqui, ó, é 12, então ficou menos, que é da fórmula, 12, que é o número, dividido pelo valor do a. O a aqui é menos 6. Aí eu troquei o a por menos 6. Vou dividir, ó, menos dividido por menos vai dar mais, e 6 dividido por 12 dividido por 6 vai dar 2. Então, aqui nós estamos encerrando a nossa aula e eu espero que vocês estudem bastante. Amém.